Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Aqui é sexta-feira de manhã, bem fria. E aí eu vou mostrar para vocês mais um trabalho meu. E aí vamos falar sobre isso, tá? Eu sou Melissa, sou escritora, sou artista, sou cristã, uma pensadora, sou neurodivergente. Eu tenho duas condições. Eu sou autista, suporte 1. E sou superdotada também. Ó, vou afastar um pouco. Encaixe-se, né? E aqui tem um quebra-cabeças, uma mulher, uma tesoura e muito sangue. Para que ela se encaixe. Tem uns dias já, pelo menos uns 2 ou 3 dias, que eu queria ter trazido essa obra para vocês verem. Que fala sobre um sofrimento existencial meu, né? Que provém da própria neurodivergência, né? De sentir-se diferente. Mas por outras questões que se somaram acho que é o corpo que me foi dado, em algumas situações que eu passei também, como ter cabelos cacheados, sempre tive a pele um pardo assim mais amarelado, né? Então, por ter sofrido muito bullying na escola, bullying dentro de casa, bullying na família, por ter ganhado apelidos, por causa dos meus problemas de não conseguir me socializar por causa do autismo, eu nem sabia. Aliás, quando eu fiz esse desenho, eu não sabia ainda que eu era autista superdotada, mas eu tinha um sofrimento dentro de mim. Então, quando eu fui desenhar algo, eu expressei. Então, é bastante importante. Eu acho que a arte, você acaba externalizando aquilo que está no seu subconsciente. As crianças, né, os psicólogos, eles analisam muito. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso em uma igreja e aí era um grupo de apoio e a gente fez um desenho e eu fiz o desenho da minha família. E daí eu lembro que uma das pessoas, acho que a pastora, explicou que eu era protetora, enfim, porque eu cobri tudo em volta, sabe? Da família, desenho tudo. E o chão, assim, gosto de estabilidade. E aí eu tava assistindo agora, também, que estão fazendo agora, eu tava tomando um chá bem quente de morango e assistindo um pouco mais, na verdade eu voltei para assistir mais devagar, para ver o que isso fala com a época de agora, a biografia de Beethoven. E ele diz assim: chega dessa música de entretenimento. E aí o historiador que está explicando um pouco, né, o que ele quis dizer com isso, chega dessa música de entretenimento. Ele quis dizer que a música ela deve servir para a transformação das pessoas. Uau, é isso, é isso. Eu gosto e acredito que a arte deve ser assim, para transformação positiva das pessoas. Eu achei, uau, maravilhoso. Outro dia eu tava vendo um vídeo engraçado, né, de cortes,
em que as pessoas surge ali algum problema entre elas, alguma discordância, e aí tem um senhor que ele entende de música, é isso mesmo, é um musicista, acho, um crítico talvez de música, e ele diz que os jovens hoje em dia eles estão muito diferentes, sabe? Eles não pensam, eles não produzem mais nada para a transformação do mundo, eles já não se preocupam com as causas sociais, eles não têm opinião de nada, eles são levados, sabe, pelo vento, pelo hedonismo, sei lá, pelo puro prazer, pelo prazer imediato. Inclusive, ontem eu tava vendo uma reportagem, só que eu não abri, só a notícia, assim, de que hoje em dia as pessoas estão viciadas em prazeres imediatos, que é videogame e pornografia. E essa frase de Beethoven, que ele diz, chega de música de entretenimento, eu não sei, ele surge de uma história assim bem dolorosa, né? Eu, eu não pesquisei bem para saber a condição social dele, mas ele vai para a elite, né? Ele vai para a elite. Ele tem um sofrimento que é em relação ao pai dele, que o pai dele era alcoólatra, batia nele, inclusive batia nele para que ele se tornasse o que ele se tornou, né? E o historiador conta que ele poderia ter pegado o ódio da música, mas não. Mesmo que ele apanhasse para aprender, ele conseguiu vedar o coração dele, né, em relação às violências do pai. O pai, na verdade, queria usá-lo, sabe? Eu tenho um livro que é 5 estrelas, já falei para vocês, que fala sobre como se fossem superdotados, pessoas que recebem dons. E só que esses dons, eles não são bons ou maus por si só, depende de como você usa. E lá mostra as estrelas, que eu chamo de estrelas, né? Usando para o mal. Então elas são completamente desvirtuadas, né? Enfim. Sabe que eu tinha algumas preocupações em ter filhos. Uma delas, né, é justamente essa geração que não se importa com nada, que é levada pelo vento, que não tem opinião própria, que não pensa, que faz tudo que tá na moda, isso, enfim. E é claro que eu tô tentando ensinar para minha filha os valores essenciais. Eu sou cristã, né? Então, para mim, esses são os valores: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Beethoven, ele fala o seguinte, que existiam regras, formas prontas da música, né? E ele queria lutar contra isso, porque o estilo dele era diferente, né? Inclusive, os professores dele diziam, e as pessoas que ouviam a música dele para reproduzir essas músicas diziam: é impossível tocar essa música, ela muda a todo momento. Você muda o ritmo, você muda as notas, enfim. E aí não é algo com o qual nós estamos acostumados. Você precisa fazer algo dentro dos padrões aceitos. Não é assim, você chega e quer mudar tudo. As coisas não funcionam assim. Então, quando ele já está ali entre os nobres,
na elite, ele começa a se reunir para aprender um pouco sobre um novo movimento que é o iluminismo. Eu dei uma lida rapidinho, eu lembro um pouco que o iluminismo ele marca a chegada também da Revolução Industrial, né? Então, nós tínhamos a monarquia, o absolutismo, em que o rei tinha todo o poder, e tinha a Igreja Católica também. Então, um se alimentava do outro, era o rei com o poder religioso. E muitas das crenças sobre todas as coisas, né, as teorias, elas eram impostas, elas não eram investigadas, não havia uma investigação através dos dogmas, né? Não havia uma investigação sobre a verdade. Por exemplo, quando eles diziam que o Sol girava em torno da Terra, talvez tivesse algum fundamento bíblico, eu não sei, mas não era uma teoria na qual você vai escolher se você acredita ou não. Não, você é obrigado a acreditar, senão você vai para a fogueira, ou você recebe algum tipo de castigo, né? E aí parece que nesse período surge também o método científico, que é o método de investigação, e o iluminismo fala sobre a busca pela verdade e fala sobre a liberdade, o livre-arbítrio, a manifestação individual, a liberdade individual. Só que temos um ponto em que o extremismo, ele sempre ele desgraça com a sociedade, entendeu? E aí, eu sei que hoje nós temos esquerda e direita, nós temos pessoas que acreditam que a liberdade individual é completamente ruim, maléfica, e nós temos uma extrema direita, nós temos pessoas completamente conservadoras que acreditam que, como Beethoven, né, o músico que se sentiu incompreendido, porque não compreende minha música, eu quero tocar do meu jeito, eu quero dispor da minha liberdade, então ele vai buscar que, surgiu um movimento, né? Ele vai fazer amizade e ele vai mostrar para aqueles que não aceitaram ele como um tapa na cara, olha só, não é só da minha cabecinha, tem outras pessoas que pensam como eu, e nós já temos livros, nós já temos, quer dizer, nós temos base, né? Base científica, como diz hoje, né? E aí ele acha, mas o problema é o seguinte, é você sempre estar se movendo por você. Então, assim, o iluminismo, ele vem junto com a Revolução Industrial, parece que para combater o absolutismo, que é o poder absoluto do rei como um Deus, e da Igreja Católica também, como se fosse, né, o próprio Deus na Terra, fazendo absurdos. Muitas vezes o povo passando fome por causa dos excessos do rei. E aí o iluminismo vem trazer o quê? O início das fábricas. Engraçado que ontem eu trouxe uma mantinha que minha mãe fez à mão. Então, na pesquisa que eu fiz, fala que o artesanato, eu acho que as companhias de ofício, alguma coisa que as pessoas tinham, eram trabalhos manuais, né? Eu acho que tinha um mestre, tinha uns aprendizes, enfim, era tudo artesanato, tudo à mão. Foi substituído pelas fábricas, né? Porque descobriram a máquina, e aí, não sei se nessa época também estava melhorando o meio de transporte, né? O surgimento da luz elétrica, enfim. E aí as pessoas também passam a trabalhar até mais tarde, à noite. As crianças trabalham, as mulheres trabalham.
Agora, pensa comigo um pouco. Sente no seu coração as coisas, não só de vista. Deixa o Espírito Santo falar, porque não é possível. Isso é muito óbvio para mim. É trocar 6 por meia dúzia. Porque Beethoven, quando vai procurar um movimento que dê base para ele só tá pensando nele, entendeu? Liberdade individual, livre-arbítrio é muito diferente de egocentrismo, de egoísmo. O rei, quando era absolutista e tinha todo o poder, a Igreja Católica, eles só estavam pensando em si mesmos, entendeu? Então, o povo que se dane. Quando surge o capitalismo, quando surgem as fábricas e esses, ai, como eu sou inteligente, palmas para mim. E mesmo Beethoven, quando começa a procurar, eles só estão pensando neles mesmos. São lutas de gigantes, entendeu? No qual, quem somos nós, entendeu? Então, é troca de poder. Aliás, quando eles tiram, né, em alguns países, comunismo não, comunismo nunca existiu. Comunismo é uma utopia, né? Nunca existiu um lugar sem um governo. Eu acho que só teve um homem que começou a fazer aqui no Brasil, esqueci o nome dele, mas ele foi morto né, tipo uma insurreição que ele fez aqui dentro do Brasil. Não sei se foi no Rio Grande do Sul. Eu esqueço sempre os nomes, mas não me esqueço dele. Que ele fez uma comunidade bem pequenininha, realmente sem governo, mas também não conta, né? Porque a gente está falando de país. Então, alguns países socialistas, quando tira completamente o poder individual, né, e dá o poder para o Estado, eles só estão pensando em si mesmos também, porque o povo acaba sofrendo mais, né, e ficando mais miserável. Ou seja, lembra que eu falei dos extremos? Eu dou o poder para cá ou dou o poder para cá. Tanto faz, a gente vai sofrer de todo jeito. Ai. E aí, eu acho muito bonito isso que ele fala. A arte para a transformação, para, sabe, despertar as pessoas sobre o valor delas. No final do artigo que eu li, porque o professor ele vai falando sobre, olha, como as pessoas sofriam, mas hoje a indignidade, ele termina falando isso, ela está erradicada, acabou a indignidade, né? As pessoas não estão sofrendo mais dentro das fábricas, dentro das empresas. Será que não estão? Acabou o sofrimento do brasileiro, acabou, tá? Erradicado. Talvez esse encaixar-se, sabe, isso aqui. Agora eu pensei em um quebra-cabeça no qual ele tá sempre. Você desconstrói e constrói de novo, como se você pudesse fazer vários encaixes diferentes, tipo absolutismo, agora e mercantilismo e agora capitalismo e depois outra coisa, socialismo. Mas como se no final de tudo é o mesmo quebra-cabeça, o resultado é sempre o mesmo, entendeu? Então,
Eu acho, né, que é muito mais importante que a gente desenvolva a nossa liberdade individual e que os padrões, né, colocados, eles sempre serão quebrados pelas pessoas que chegarão, né, mas é como se a liberdade você ganha um poder, né? Você ganha dons, você tem um trabalho, não importa qual seja o seu trabalho. E eu gostei dessa ideia que ele teve, que na verdade eu já tinha, que todo o poder que você tem, você precisa usar pela transformação do mundo. E uma transformação positiva. E você precisa ter consciência disso. Como no curso que eu fiz de inteligência emocional, você precisa fazer as coisas com intencionalidade, ser, sabe, assertivo. Eu vou fazer isso e esse é o resultado. Esse movimento iluminista é muito legal, a criação do método científico, mas a ciência trabalha por egoísmo também, entendeu? Como, por exemplo, eu acredito que a ciência do mal, acredito, né? Que é a ciência abortista. Porque assim, mesmo a ciência, ela pode escolher quais partes ela mostrar e quais partes ignorar, entendeu? E existe uma boa parte de cientistas que trabalham apenas por aquilo que ganham, né? Pela não pela busca de alguma verdade mesmo, mas só pelo por alguma verba que estão ganhando e muitas vezes fazendo pesquisas contra as vidas e gerando sofrimento, como eu acredito que é a ciência abortiva, né? A ciência abortista. Eu acredito, sabe? E a gente vê as pessoas que são muito inteligentes, até na Bíblia, né? Salomão se acha muito inteligente, mas ele é extremamente egoísta. Até Jesus fala, né, que a sabedoria de Salomão não é nada. Apesar de que Provérbios é um livro muito legal de se ler, né? Eu preciso ler com mais calma para ter uma visão mais crítica sobre esse livro, mas essa veneração pelo conhecimento, isso é muito perigoso, porque o conhecimento pelo conhecimento não é nada. É como se você recebesse, recebeu um material na sua mão. E aí você decide, o que você vai fazer com esse material? Sim, para mim eu vejo conhecimento. Eu vou fazer uma arma de fogo, né? Não, eu vou fazer. Tem uma pessoa passando frio ali, eu vou fazer uma coberta para aquecer, sabe? Então, conhecimento é como se fosse uma matéria-prima que você recebe e você não é melhor que ninguém por receber um conhecimento, porque você vai ser analisado sobre o que você está fazendo com essa matéria-prima, com isso. Qual a sua intenção? Entendeu? E as coisas, pode ver, Satanás ele é muito irônico. Ele troca 6 por meia dúzia. O povo tá sofrendo, né? Porque é o mercantilismo, porque é o rei, porque é absolutismo. A gente troca, né, o tipo de sistema político e as coisas vão melhorar. Nele engano, né?
Então, as coisas estão sendo criadas, não porque, eu vou inventar a luz. É claro que às vezes quem inventa não tem noção, como o nosso querido inventor do avião. Ai, meu Deus, eu falo que eu esqueço os nomes. Não sei como que eu não esqueço o nome da minha filha. O Santos Dumont. É claro que ele não tinha noção, mas eu não sei se ele cometeu suicídio, né? Eu acho que sim, por causa que ele viu a invenção dele sendo usada para guerra. Mas a gente só é cobrado naquilo que, na qual a nossa intenção, entendeu? E eu digo que há a gente só vê aquilo que mostram pra gente, mas e por trás? Tudo tem interesse econômico, entendeu? Interesse econômico. Então, eu escuto as moedinhas, ó, caindo, 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 caindo. Então, o conhecimento também, quando as pessoas recebem essa barra e outra, elas já estão, o ego delas está inflado, elas já estão um pouco assim, elas aumentaram muito seu padrão, elas têm contas a pagar e elas precisam de mais moedinhas, mais moedinhas. E muitas vezes elas não fazem pela transformação do mundo, elas fazem apenas pelo dinheiro, é o dinheiro pelo dinheiro. Só que quem olha de fora pensa, uau, que mulher inteligente, que homem inteligente, né? Pessoa revolucionária. Que nada, tá fazendo só pelo dinheiro, sabe? A gente nunca vê as coisas, o que está acontecendo nos bastidores, o que acontece no coração e no mundo espiritual, porque se as pessoas inteligentes e sábias do mundo realmente estivessem lutando por um mundo melhor, o mundo já seria melhor, entendeu? Jesus disse: os campos estão prontos, são vocês que não querem. É claro que eu não estou falando isso de quem não tem poder, estou falando de quem recebeu o poder do conhecimento, o poder econômico, o poder político, de influência social também. Aquilo que nos foi dado nos será cobrado, na quantidade que nos foi dada, entendeu? Às vezes você precisa não se encaixar, sabe? A gente precisa perguntar o que Deus quer de nós. O nosso papel, a nossa liberdade individual não é para ser um grande egoísta, uma grande egoísta. Não é para isso que nós recebemos liberdade, né? Não é para isso que Jesus veio. Não é para isso que a gente recebe o poder de falar, de fazer. Então, eu gosto assim de criar pensamentos, teorias a partir de vivências e de observação. E uma das coisas que abriu minha mente sobre isso, sobre algumas coisas nas quais eu venho desenvolvendo, pensando e quero escrever, enfim, é a minha vivência no Japão em fábrica, justamente em fábrica, né? Porque, ó, troca uma coisa, né? Acho que a companhia de ofício, artesanato, pelas fábricas, acende a luz. Então, olha, as pessoas. E aí, Peraí, eu vou chegar lá no Japão, mas peraí, deixa eu desenvolver isso primeiro. O professor diz: ai, não há mais indignidade, a luz é criada e as pessoas trabalham até a noite, sábado, domingo, né? E dá uma impressão de avanço, mas não avança, porque quando você olha para o país, a impressão que dá é que
a pobreza se multiplicou, tanto quanto mais pessoas e mais pobreza. Aumenta a tecnologia, mas isso não tem impacto nenhum nos problemas sociais, entende? Eu fico observando e parece que, não sei, para mim as coisas não fazem sentido, né? Porque para mim, quando se fala de avanço, é um avanço equilibrado, né? Imagina que eu gosto muito da situação de Jesus trazer a sociedade como um corpo, sabe? E imagina que você está todo feliz porque uma parte do seu corpo está ficando musculosa, maravilhosa e tal. Olha meu braço, meu braço. E tem um pedaço ali de você que tá ficando doente, doente, doente. E você não olha para ele, você só fica, olha o meu braço, meu braço, meu braço. E quase inteiro tá doente. Então esse tipo de avanço, ele não tem nexo, entendeu? E eu gosto sempre, eu preciso que as coisas tenham nexo, entendeu? Eu preciso bater, eu gosto de bater nas teorias, nos conceitos, até que eles caiam diante de mim. E trabalhando lá no Japão, eu percebi o seguinte: eu trabalhava em fábrica, aqui as pessoas trabalham em fábrica também. E lá as pessoas não têm problema de nada. Elas não têm falta de nada. Elas não têm angústias. Elas não têm sonhos irrealizáveis. Elas não têm planos para daqui 10, 20 anos. Todos os planos, os sonhos delas são para o final do ano, semana que vem, daqui 6 meses, entendeu? É diferente do brasileiro que faz sonhos que daqui, quem sabe daqui 20 anos, ou quando aposentar, e aí eu comecei a pensar que todo problema, qual a diferença minha? Porque eu cheguei no país porque a minha família estava com problema financeiro. E o Japão não me conhecia, eu era uma estranha. Entra aí na fábrica e trabalha para mim. E aí no final do mês eu recebo e os meus problemas são resolvidos. E aí eu começo dinheiro e começo a viver nesse sistema de que eu trabalho um mês, recebo, e esse valor que eu recebo, ele me dá um poder, uma liberdade individual de me prover de roupa, sapato, moradia, alimentação, passeios, viagem, enfim, planos para o futuro, entendeu? E aí eu comparo com aqui. As pessoas aqui, elas podem trabalhar a vida toda. E elas nunca vão ter a oportunidade que eu tive em um único mês de trabalho. Essa experiência, de ter essa sensação. E aí quando as pessoas dizem não é um lugar, são as pessoas. O lugar, ele tem um fluxo, que é como eu já falei sobre a água, né? E ele cria redemoinhos. E quando você chega, o indivíduo, ele é tragado. É tragado por aquilo. Então, todas as pessoas pensam semelhante. E eu pensei, qual a diferença do brasileiro para o japonês? O japonês, ele se ama. O homem precisa estar consciente de 3 coisas básicas, o marcador que fiz hoje. O que é demais para ele, o que é de menos e o que é certo. Então eu acho que o japonês, ele sabe, ele realmente sabe qual é a dignidade dele, qual é o valor dele, entendeu? Tanto o governo quanto. Então, todo o problema do Brasil está na base
salarial, na base da renda, na base do trabalho. Eu já falei isso várias vezes, eu vou falar de novo. O trabalho é a fonte do que causa tudo o inferno na vida. Toda a desestrutura, entendeu? Porque o governo, as organizações particulares também, às vezes até religiosas, elas começam a criar vários tipos de cursos, de ideias, de criatividade, de como o brasileiro lidar com a sua pouca renda. E que isso não adianta de nada, entendeu? Como é que você resolve o problema? Aumentando o poder individual, entendeu? Não é você livre para escolher o que você quer, só de boca, sabe? Criando leis maravilhosas, mas dando o poder a partir do trabalho. Desse um mês eu trabalho, recebo. Assim eu entendi, quando eu cheguei lá, que isso funciona, entendeu? Isso funciona. Quando você valoriza lá na base, como uma criança, você valoriza ela lá na base. A minha filha, ela tem uma autoestima que eu não tenho, porque eu vim crescendo desvalorizada. Então eu vim crescendo, sabe, tentando, sabe, quem sou eu? Nossa, sabe, e ataque por todo lado. Então é lá na base, você valoriza, você fortalece e você colhe depois. Então, violência, tudo que o Brasil tem é porque ele plantou. Ele escolheu fazer assim. Portugal resolveu escolher assim, e os governos futuros, quando Portugal foi embora, deixou o Brasil, agora é de vocês, Brasil. O Brasil resolveu fazer o mesmo que Portugal fazia, só trocando 6 por meia dúzia. É aquilo que você planta, e isso você semeará. Se você semeia ódio, se você semeia egoísmo, se você semeia maus tratos nas pessoas, você vai ver os monstros que você vai criar. Dizem que muito estuprador foram crianças estupradas, crianças que foram violentadas, sabe? A criança que apanha, ela vira um adulto que vai bater depois, um adolescente, entendeu? Porque fica aquela energia dentro de si, de injustiça, de revolta, entendeu? Então, o japonês, ele é esperto. Esse sim é inteligente, ele trata bem lá do início, lá da raiz. E aí a gente pensa que não, que o brasileiro, ai que lindo, né? Como que ele é criativo, como isso não muda nada. Enfim. E aí é uma grande ironia isso para mim de Satanás. Sempre muda o nome das coisas, mas é tudo sempre igual, entendeu? Aí, acho que uma das desculpas mas nós não temos condições de pagar bem as pessoas. Mas você prefere tratar bem as pessoas, os indivíduos, a sua plantação, sua árvore bem, para colher frutos bons, e dá na mesma você gastar para lidar depois com os efeitos, entendeu? Lidar com, sabe? Porque precisa de muita coisa para sustentar os sentimentos ruins e os problemas sociais que se causam por causa dessa árvore que vai sendo maltratada desde o início. Mas é uma escolha, tudo é uma escolha. Nós recebemos poder e é uma escolha. Então, não é à toa, sabe? Que o Brasil é desse jeito. Ele ainda hoje está sendo alimentado dessa forma. E ano que vem, daqui 10 anos, daqui 20, daqui 30 anos, é disso que ele vai colher, daquilo que ele resolveu investir tempo e plantar. Se é isso que ele quer, assim será.
É uma maldição de própria escolha. Você quer assim? Então aguente. É isso que eu penso. Infelizmente. E às vezes, muitas vezes, Deus é usado nisso também. Entendeu? Como as pessoas são todas luzes passivas, estão aqui, sabe? Eu sou uma luz, eu tô salvo e tô confortável. O que é uma grande tristeza. Eu acho que tudo se resolve através do amor. O que é o amor? É a valorização do indivíduo, é a valorização das vidas das pessoas. E não é a valorização de, ai, que bonitinho, não. É a valorização prática, entendeu? O trabalho, ele não pode se assemelhar à escravidão, onde as pessoas ganham um valor em que elas vão ter tudo precário, entendeu? Tinha oportunidade de sonhar, entendeu? Tinha oportunidade de terem uma vida de qualidade. É preciso encerrar. O homem precisa estar consciente de 3 coisas básicas: o que é demais para ele, o que é de menos e o que é certo, né? Toda desigualdade, todo empenho, ele vira um fruto. Né? As coisas não são assim à toa. Só que a gente pode mudar a história. Só que as pessoas não querem. Deus já me falou várias vezes, porque eu já orei, já perguntei. Eu mesma, eu não acreditava mais em nada. Até que eu ganhei um livro. 40 dias de oração pelo Brasil. Eu falei assim, eu preciso desenvolver minha fé. Daí eu sempre perguntava, Deus, por que o Brasil não muda? Porque eles não querem, eles não querem, eles não querem, eles não querem, eles não querem. Eles não querem, tá confortável, eles não querem, sabe? Você tá lá debaixo da sua coberta, você vai sair no frio para fazer diferença no mundo? Não vai. Não vai. Então é mais ou menos isso, entendeu? Tchau, Deus abençoe vocês.